Fala galerinha, beleza? Nós estamos aqui agora para falar sobre físico-química para vocês. Isso mesmo, e vamos continuar a falar sobre as propriedades coligativas. Hoje vamos falar sobre mais uma, né? Sobre a crioscopia. Isso mesmo, então fiquem atentos aí e roda a vinheta, Matheus. Rodando a vinheta. Voltamos. Já voltamos? Voltamos? Voltamos depois dos comerciais? Não, já foi. Vamos falar dos comerciais. Que comercial? Não tem ninguém patrocinando a gente. Então vamos falar do nosso canal. Isso mesmo, galera. Siga a nossa página aí no Instagram, @Química Simples, o nosso Face, o /canal Química Simples, e também entre aí no nosso site, quimicasimples.com.br. Beleza? Que não deve estar no ar mais. Mas entra aí, é nóis, tá? Vê lá se tá no ar e deixa seu comentário, né? Beleza. Vamos começar a aula, vai? Vamos pra aula, Manda ver. Beleza. Galerinha, a propriedade coligativa que nós vamos falar agora é crioscopia. Antes de falar sobre crioscopia, vamos lembrar aqui um pouquinho sobre o ponto de fusão, que é idêntico ao ponto de solidificação o valor da temperatura. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Na água, por exemplo, ela acontece a 0 graus Celsius. É quando o sólido começa a passar para o estado líquido e ele se mantém nessa temperatura até que todo o sólido desapareça e vire líquido, né? Desaparecer em termos, ele se converteu em líquido. Bom, a temperatura de fusão é a mesma temperatura em que acontece a solidificação, ou seja, que o líquido vai passar para o estado sólido. Então, se o gelo derrete a 0 graus Celsius, a água congela também a 0 graus Celsius. Isso tem uma pequena influência da pressão. A pressão tem influência bem pequena, porque a variação de volume nesse processo é muito pequena. O volume de líquido e de sólido, ele é bem próximo, porque a agregação da partícula não é tão diferente assim. Por exemplo, quando você aumenta a pressão, a tendência é com que as partículas se agreguem mais e diminua o volume, e assim você facilite a formação do estado sólido. Então, se você facilita a formação do estado sólido, você não vai precisar resfriar tanto assim para que ele se agregue e fique no estado sólido. Por isso, quando você aumenta a pressão do sistema, a tendência é que o ponto de fusão ele aumente também, porque facilita a passagem para o estado sólido. Tem como, por exemplo, vou pegar o exemplo do gelo seco, você produzir um sólido apenas pelo aumento da pressão do nosso líquido. Você aumenta a pressão sobre o líquido, aumenta a pressão sobre o líquido, as partículas tendem a ocupar um menor volume e passar para o estado sólido, mesmo numa temperatura maior do que o ponto de fusão natural dela, o ponto de fusão na pressão atmosférica. Então, de acordo com o nosso gráficozinho aqui, quando eu aumento a pressão, o ponto de fusão ele tende a aumentar junto, é uma curva meio crescente. Só que essa influência é bem pequena. A pressão influencia muito pouco em relação ao nosso ponto de fusão, porque, como eu disse, a variação de volume é bem pequena. Só que existe um caso aí especial que é muito comum ser cobrado e que é muito interessante. A água, ela tem um comportamento diferente da maior parte das substâncias. A água, quando passa para o estado sólido, ela ocupa maior volume do que no estado líquido. Eu sei que você está lembrado lá das primeiras aulas que a gente falou que no sólido as partículas estão mais agregadas, então ela deveria ocupar menor volume. Só que a água tem um comportamento um pouco diferente. Não é que as partículas estão mais juntinhas, elas estão, na verdade, mais organizadas. E a água, quando as moléculas ficam bem organizadas, formando o máximo de interações possíveis, ela forma uma interação na forma de um hexágono e ali cria-se um espaçozinho entre essas moléculas. Então, no estado sólido, a água ocupa maior volume do que no estado líquido. Já pode ter acontecido com você de colocar uma garrafinha de água no congelador
e essa garrafinha ter estourado, né? Ou se não, um refrigerante, uma latinha de refrigerante, você colocou lá, esse refrigerante, a base dele é água, a grande parte da composição é de água. E aí você vê que a latinha, ela estufou, inchou, porque quando congelou, aconteceu um aumento no volume, justamente porque a água no estado sólido forma esses hexágonos que eu te falei e ocupa mais espaço do que no estado líquido. E por isso, o comportamento da água é o contrário. Se você aumenta a pressão, a tendência é que ela passe para o estado líquido e não para o estado sólido. Então, o aumento da pressão sobre a água faz com que o seu ponto de fusão, na verdade, sofra uma diminuição. Então, essa água, quando você aumenta a pressão dela, a tendência é que ela passe para o estado líquido. O gelo, se você joga pressão sobre ele, ele vai derreter mais rapidamente do que numa pressão ambiente, do que numa pressão atmosférica. Deu para entender, galera? Aqui, ó, o comportamento análogo da água. Aumentou a pressão, quando você aumenta o valor da pressão, o seu ponto de fusão vai diminuir. Tá aqui a curva onde separa o estado sólido e o estado líquido. Beleza, galerinha? Então fiquem atentos a isso aqui, que está relacionado com o ponto de fusão. E agora vamos entender melhor sobre a crioscopia. Você já deve ter ouvido falar sobre criogenia lá nos filmes, né? Criogenia, que é aquela técnica de congelar o corpo humano e depois de vários anos voltar ele à vida. Tem alguma coisa a ver aí, ó. Crioscopia, criogenia tem a ver com ponto de congelamento. Mas quem vai te explicar melhor é o tio Pavas. Vai lá. E aí, galerinha, beleza? Na última aula nós falamos sobre ebulioscopia, né? Que é a adição de um soluto dentro de um solvente que faz aumentar o ponto de ebulição. Agora aqui na crioscopia, a gente vai adicionar um soluto a um solvente para abaixar o ponto de fusão. Agora eu quero que você raciocine aqui comigo o seguinte. Esse ponto de fusão que a gente está falando que é o ponto de congelamento, eu quero que você observe esse recipiente aqui. Um recipiente com água e gelo, onde o gelo não passa a ser derretido e a água não passa a ser congelado, mas tipo assim, é um equilíbrio. A água está virando gelo e o gelo está virando água, tudo simultaneamente. Isso é um equilíbrio que a gente fala. Não há alteração na parte líquida, mas também não há alteração na parte sólida. Que temperatura que é essa? 0 graus Celsius. Quando você coloca um soluto, no caso aqui um sal, por exemplo, você coloca o sal e para eles entrarem em equilíbrio, continuarem a mesma coisa que está aqui, essa temperatura vai ser menor do que 0. Então você abaixou o ponto de fusão. Vai acontecer o mesmo sistema, só que aqui o sistema estava em 0 graus Celsius e aqui o sistema vai estar menor do que 0 graus Celsius. Isso é muito utilizado pelos seus tios e quando eles estão fazendo churrascos e aí acontece de comprar cerveja quente e eles querem gelar ela muito rapidamente. Aí o que eles usam? Usam gelo e sal para abaixar o ponto de congelamento. E aí acontece essa queda muito brusca, muito rapidamente de temperatura. Também podemos ver lá nos mares, por que os mares nos polos ele não congela? Porque o mar ele é salgado e isso abaixa o ponto de congelamento. Mas você pode ver que tem uma leve camada de gelo. Essa leve camada de gelo por cima é um isolante térmico, né? Que é como se fosse um revestimento para proteger tudo que está mais embaixo dessa diferença muito brusca de temperatura. Ok? E diga-se de curiosidade, eu e o tio Soneca, a gente estava falando algumas coisinhas relacionadas a esse tema, né? Que é tão vasto e cheio de curiosidades, vamos dizer assim. Eu e o tio Soneca, a gente estava falando sobre os esquimós que vivem no Alasca, nessas regiões mais frias. Eles se protegem do frio com os iglus, que são aquelas casinhas formadas por blocos de gelo. E a nossa pergunta é, como que a pessoa vai se proteger do frio usando blocos de gelo? A própria casa é de blocos de gelo.
E na verdade aquilo ali serve como um isolante térmico para isolar ali a pessoa, que ela se mantém com a temperatura do próprio corpo, de não exalar o seu calor, não deixar o calor sair propriamente dito. Ok? Agora, sobre crioscopia e criogenia, a crioscopia é o abaixamento do ponto de fusão. A criogenia que a gente vê nos filmes, nos seriados e às vezes até em novelas, isso é o abaixamento da temperatura corporal, que é utilizado em algumas teorias que vai falar que lá na frente as pessoas vão poder ser revividas, vamos dizer assim. Tá bom? Isso a gente só vai ver com o tempo. Não é não? Alguma dúvida? É nóis, tamo junto. Só mais um detalhe, galera. Imagina um automóvel que anda lá no norte do Canadá, onde a temperatura está menos 40. Né? O carro, ele tem ali uma água, né? Você já deve ter visto colocar água dentro do carro lá no radiador para resfriar o carro. O que vai acontecer com essa água? Uai, deveria congelar, né? Isso. E para ela não congelar, o que eles fazem? Eles adicionam um aditivo que etileno glicol. É o etileno glicol, e esse etileno glicol ele faz com que o ponto de fusão dessa água, o ponto de congelamento, diminua. E mesmo lá a menos 20, menos 30 graus Celsius, a água ainda assim não esteja congelada, a solução aquosa não esteja congelada por causa desse soluto que foi adicionado. Isso tem a ver aí com crioscopia. E lá no Canadá também, nos Estados Unidos, quando eles estão com as ruas cobertas de gelo, eles jogam sal. Justamente para quê? Para derreter esse sal. Quando você joga o sal, o ponto... Para derreter o gelo. Desculpa, falei errado. Para derreter o gelo. Se ali você tem a água e a temperatura está lá, a temperatura ambiente está a menos 5. Se você tem uma camada de água a menos 5 graus Celsius, está abaixo do seu ponto de fusão, não está? Então ela vai ficar sólida. Só quando você adiciona sal, o ponto de fusão diminui para uma temperatura menor do que menos 5. Então, no menos 5, ele estaria líquido. Isso, e aí... Parece que é meio confuso. É melhor anotar, que aí fica mais fácil de você entender, né? Porque você jogou sal. Aí o ponto de fusão agora da água salgada não é mais 0, ela é menos 10. Temperaturas acima do ponto de fusão, você tem a substância em estado líquido. Então essa água salgada vai estar líquida e não mais sólida, já que o gelo tem muito menos atrito do que a água que o pneu consegue tirar, né? Então, curiosidades aí que estão relacionadas com... Muitas hoje, por sinal, né? Muitas. E essas todas estão relacionadas com crioscopia. É bem interessante e cai bastante sobre essas curiosidades. Então fiquem atentos e se inscreve no nosso canal, comenta aí e joga o link no grupo seu de WhatsApp. É nóis. É nóis, galera. Até a próxima aula. Falou!